Novembro de 1967. Um F-22. Raptor aparece no norte do Vietnã com armas completas. Caça furtivo de quinta geração de 2007 com supercruzeiro por vetoração de empuxo e radar que só será classificado em 40 anos. Isso não é justo. É como usar um tanque de guerra nas guerras napoleônicas. Mas aqui está o que torna isso interessante. O Vietnã não foi perdido porque os aviões americanos não eram bons o suficiente. Foi perdido por causa da política, das regras de engajamento e de uma estratégia falha. A verdadeira questão não é se um F-22 dominaria. Isso é óbvio. A questão é, isso realmente faria diferença? E o que acontece quando os engenheiros soviéticos colocam as mãos nos destroços de um caça que ainda nem deveria existir? O F-22 atinge Mach 2,25 2.400 km/h, 2 vezes mais rápido do que qualquer coisa nos céus do Vietnã. Ele chega a 65 mil pés mais alto do que pilotos de MG conseguiam sem desmaiar. Seu radar rastreia dezenas de alvos a 200 km, 6 vezes mais longe que um F-4. As armas do Phantom: 6 mísseis, AIM-120, AMRAAM para abates além do alcance visual, 2 Air Intercept Missile, 9 Sidewinders e um canhão Vulcan de 20 mm disparando 100 tiros por segundo. 8 mísseis podem atingir alvos a 160 km. Seu revestimento furtivo o torna invisível para os radares de 1967. A seção transversal do radar é menor que uma bolinha de gude para os controladores de solo norte-vietnamitas. O F-22 simplesmente não existe, mas aqui está a limitação crítica: manutenção. Um F-22 requer 34 horas-homem de manutenção por hora de voo. O revestimento furtivo deve ser reaplicado a cada poucas missões e exige hangares climatizados. Em 1967, as bases americanas do Vietnã eram pistas primitivas na selva, com mecânicos trabalhando sob chuvas de monção. O F-4 foi feito para ser robusto e fácil de manter com ferramentas manuais. O F-22 ficaria mais tempo em solo do que no ar. No final de 1967, o Vietnã do Norte tinha cerca de 200 aeronaves, principalmente MiG-17 e MiG-21. O MiG-21 alcança Mach 2 por pouco tempo antes de superaquecer. Seu teto operacional é 57 mil pés em condições ideais. O armamento tem canhão de 23 mm e mísseis teleguiados por calor simples, que exigem exaustão limpa para travar no alvo. Mas os pilotos são guerreiros. Winnie Van Gogh com 13 abates, Pham Thanh Nam com 8. Esses homens aprenderam a combater contra F-4S e F-100 e 5S americanos. Eles conhecem o controle de solo, vetoração, como explorar os problemas do canhão do F-4, como forçar combates de curva em baixas altitudes. A verdadeira força do Vietnã do Norte é sua defesa aérea integrada. Os mísseis SA-2 derrubaram mais de 200 aeronaves americanas. A artilharia antiaérea guiada por radar cobre o céu de aço. Controladores soviéticos treinados coordenam o sistema e direcionam manualmente os caças às formações americanas. A doutrina tática deles assume velocidades, armas e altitudes semelhantes. Eles jogam xadrez, mas o F-22 joga outro jogo. Em 2 de dezembro de 1967, na Operação Bolo, F-4 americanos disfarçados de F-105 emboscaram MiGs. Agora, um F-22 integra a formação. O Vietnã do Norte envia 16 MiG-21 para interceptar supostos Thunder Chiefs vulneráveis. O piloto do F-22 vê os 16 no visor. Antes da decolagem, o radar já os rastreia subindo de Pukin, com controladores soviéticos nas frequências. O ALR-94 do F-22 intercepta passivamente. A 80 milhas, o piloto do Raptor seleciona 4 alvos e dispara. 4 MG-21 explodem a 60 milhas de distância. Sem aviso, sem rastros visíveis de mísseis, sem alertas de travamento de radar, apenas morte instantânea de um inimigo invisível. O caos irrompe no rádio norte-vietnamita. Os pilotos gritam sobre atacantes invisíveis. O controle em terra só vê a formação esperada dos F-4. Metade dos MiGs foge, o restante avança. O F-22 atira de novo. A 64 km mais 3 MiGs são destruídos. O piloto acelera a Mach 16, sobe a 50 mil pés e se posiciona acima dos MiGs. Invisível, inalcançável e imparável. Mais 4 mísseis, mais 4 abates, 11 MG, 21 S destruídos em 8 minutos. Os 5 restantes fogem, certos de ter achado uma super-arma americana. Mas o Vietnã não foi perdido na guerra aérea. Caças americanos derrubaram mais de 200 aeronaves norte-vietnamitas e perderam 76. Não foi por isso que os Estados Unidos se retiraram? A verdadeira guerra foi a Rolling Thunder, campanha de bombardeio para enfraquecer o Vietnã do Norte, mas foi prejudicada pela política, não pela tecnologia. O F-22 não pode bombardear Hanoi porque Johnson proíbe ataques na cidade e só pode atacar Sams após serem disparados.
Ele não pode atacar bases de MG na China, navios em Haiphong ou interditar a trilha Ho Chi Minh, pois a Copa da Selva esconde caminhões até dos sistemas modernos de mira. Mesmo com 10 F-20 e 2S no Vietnã, não conseguiriam bombardear os alvos para vencer. A diferença tecnológica é irrelevante quando Washington controla os alvos a 13.000 km de distância. O F-22 venceria todos os combates e derrubaria os MiGs rapidamente, sem mudar o resultado da guerra. É aqui que o F-22 realmente muda as coisas. A coleta de inteligência dos sensores do Raptor cria um quadro completo do campo de batalha. O ANALR e 94 escuta todas as missões de radar em até 400 km, localizando com precisão cada site de míssil superficial radar e centro de comando sem ativar seu próprio radar. O F-22 consegue mapear toda a defesa aérea do norte do Vietnã em uma missão, identificando lacunas e cobertura dos radares. Rastrear baterias míssil superfície ar móveis e interceptar comunicações inimigas. Essa inteligência seria valiosa. Os F-105 poderiam ser guiados por zonas cegas dos radares, ataques sincronizados quando os SAMs estivessem desligados e eliminar pontos de comando. O F-22 aumentaria a eficácia das demais aeronaves, reduzindo perdas e elevando o sucesso, sem precisar destruir os alvos sozinho. Mas será que essa inteligência seria usada? Washington aprovaria ataques com base nesses dados ou as mesmas regras restritivas continuariam valendo? Agora, o cenário de pesadelo. E se um F-22 for abatido? É possível. Um disparo de artilharia antiaérea de sorte, uma falha mecânica catastrófica sobre território inimigo. Erro do piloto. O F-22 não é invencível, só muito superior. Se o Vietnã do Norte recuperar os destroços e os soviéticos tiverem acesso, tudo muda. Engenheiros soviéticos encontrariam materiais de revestimento furtivo, aviônicos avançados, bicos de vetoração de empuxo e estruturas que absorvem radar. Eles estudariam a filosofia do design furtivo e fariam engenharia reversa da fusão de sensores. Os soviéticos não copiariam o F-22, mas adiantariam seu projeto de furtividade em anos. Ao invés do Su-57 em 2010, protótipos soviéticos furtivos já poderiam surgir nos anos 1980. Toda a vantagem tecnológica dos Estados Unidos na Guerra Fria seria comprometida. A queda de um F-22 poderia alterar o equilíbrio da aviação na Guerra Fria. A superioridade aérea total no Vietnã vale o risco disso? E se você só tiver uma missão, um F-22 e uma chance de mudar tudo? 19 de dezembro de 1967, 02h40, o F-20 e 2 partes de Da Nang com 2 Joint Direct Attack Munition de 1.000 libras mirando a casa de Ho Chi Minh em Hanoi. O piloto conduz Nui por lacunas no radar identificadas antes, a 60 milhas de Hanoi, e define as coordenadas. O F-22 lança 2 bombas guiadas por sistema de posicionamento global, faz um forte estrondo e acelera até Mach 1.8 atingindo velocidade máxima. Bombas acertam o alvo a 03h31 com precisão. O prédio desaparece, Ho Chi Minh morre instantaneamente. Missão durou 77 minutos sem contato com o inimigo ou danos. Isso acabaria com a guerra? Não, isso alteraria a trajetória do Vietnã do Norte? Ho Chi Minh foi mais que um líder, simbolizava a independência vietnamita. A morte dele causou uma crise de sucessão entre Le Duan, Von Nguyen Giap e Pham Van Dong. O Vietnã do Norte enfrenta disputas internas enquanto precisa planejar a ofensiva do Tet. A ofensiva ainda pode acontecer, mas sem a presença unificadora de Ho, ela carece de coordenação. Fações defendem estratégias diferentes e o esforço de guerra se fragmenta. Você mostrou que o poder aéreo americano pode matar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. A liderança norte-vietnamita conduz a guerra de forma paranoica e dispersa, sem coordenação, pois está sempre mudando de lugar. Mas há uma possibilidade mais sombria. Matar Ho Chi Minh pode radicalizar o Vietnã do Norte, criar um Marte e provocar uma intervenção imediata da China. Uma missão, alto risco, alta recompensa. Isso poderia encurtar a guerra em anos ou escalar para algo pior. Agora, o cenário absurdo, 12 F-20 e 2 Raptors com suporte logístico total, hangares climatizados, equipes treinadas, armamento ilimitado e sem restrições de alvo. Semana 1. A Força Aérea do Vietnã do Norte é extinta. Os Raptors patrulham todos os aeródromos. Qualquer MiG que tentar decolar recebe um AIM-120 antes mesmo do trem de pouso retrair em até 10 dias. A Força Aérea do Vietnã do Norte se rendeu. Na segunda semana, cada site de míssil superficial é marcado e destruído. Lançadores móveis tentam se ocultar, mas a vigilância constante impede. Controladores em terra param de acionar radares. É uma sentença de morte. Semana 3. Ataques estratégicos.
Os F-22 permitem que os B-52 operem com impunidade. Bombardeiros atingem alvos que antes eram suicidas. Pátios ferroviários de Hanoi, porto de Haiphong, pontes na fronteira com a China. Cada instalação industrial vira escombros. Semana 4. A trilha Ho Chi Minh é fechada. Raptors rastreiam caminhões pela selva, guiando ataques para obliterar comboios. As linhas de suprimento colapsam no segundo mês. O Vietnã do Norte está sitiado, sem força aérea, defesas ou suprimentos diurnos, sem movimentação, economia arrasada, militares famintos e liderança escondida em bunkers. O Vietnã do Norte se rende, talvez mais provável, eles negociem por desespero. Os acordos de paz de Paris poderiam ter ocorrido em 1969 com melhores termos para o Vietnã do Sul, em vez de 1973. Mas o custo de 12 F-22 revela a tecnologia furtiva americana. No início da Guerra Fria, espiões soviéticos tentam obter dados técnicos dos caças invisíveis. Vazamento. Qualquer raptor abatido é enviado para Moscou. Você encurta o Vietnã em 4 anos, mas acelerou a aviação soviética em décadas. Esse troca vale a pena? Ainda não resolveu o problema principal? O governo do Vietnã do Sul era corrupto, incompetente e sem apoio popular. Superioridade aérea não compensa fracasso político. Quando os americanos se retiram, o ciclo recomeça. 12 F-22 dominam a guerra aérea. Mas o Vietnã nunca foi sobre a guerra aérea, foi sobre vontade política, insurgência e se o Vietnã do Sul poderia se governar. Colocar um F-22 no Vietnã criaria combates espetaculares e aterrorizaria os pilotos inimigos, mas provavelmente não mudaria o resultado da guerra. Sem um comprometimento tecnológico massivo, a única missão tem potencial se o alvo for a liderança, mas é uma aposta com riscos enormes. O esquadrão conquista a superioridade aérea, mas expõe a tecnologia stealth e não resolve os problemas políticos centrais. O Vietnã não foi perdido em combates aéreos sobre Hanoi, foi perdido nos cálculos políticos de Washington e nas ruas de Saigon. O F-22 dominaria todos os combates, estabeleceria total superioridade aérea e permitiria ataques estratégicos devastadores. E nada disso importa se o governo do Vietnã do Sul não conseguir conquistar o apoio popular e se o público americano perder a confiança em uma guerra sem vitória clara. Os Estados Unidos detinham superioridade aérea no Vietnã. Nos anos 1960, o desafio não era a qualidade dos caças, mas seu uso, alvos possíveis e se o poder aéreo bastava para vencer uma insurgência. Ter um F-22 é como ter uma Ferrari no engarrafamento. O carro é rápido, mas fica preso no trânsito. Você acha que um esquadrão completo de F-22 teria sucesso onde grupos menores falhariam? A inteligência alteraria como a guerra seria conduzida? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desse confronto impossível, confira nosso vídeo sobre um F-22 lutando na Primeira Guerra Mundial. Obrigado por assistir.